Hora de seguir ao vivo lá para o Rio de Janeiro, falar um pouquinho de movimentação política, política na justiça. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro analisa hoje a solicitação de cassação do governador Cláudio Castro e do vice, Thiago Pampolha. Fábio Peixoto ao vivo com informações para nós. Bom dia, Fábio. Exatamente, Lívia. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Está previsto para as 3 horas da tarde esse julgamento do TRE, desse pedido do Ministério Público Eleitoral de cassação do governador Cláudio Castro, do PL, e também do vice dele, Thiago Pampolha, do União Brasil. De acordo com a Procuradoria Regional Eleitoral, a chapa não conseguiu comprovar a destinação de aproximadamente 10 milhões de reais recebidos de fundos públicos e também gastos na campanha de 2022 para o Cláudio Castro se tornar, se reeleger governador do estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar, inclusive, que essa definição não será hoje, ainda está previsto para o dia 4 de fevereiro, outra sessão desse julgamento para, de fato, sabermos se o governador Cláudio Castro será cassado ou não. Vale lembrar, inclusive, que a ministra do TSE, Isabel Galotti, do Tribunal Superior Eleitoral, também vai analisar esse recurso da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio, contra a absolvição por abuso de poder político e econômico do governador Cláudio Castro, do vice Thiago Pampolha e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, que em maio do ano passado venceram por 4-3. Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral rejeitaram as acusações de abuso de poder econômico político no âmbito desse processo eleitoral de 2022. Então será um processo dividido em 2 etapas. Hoje, às 3 horas da tarde, no dia 4 de fevereiro. E aí sim teremos a informação e a definição da cassação ou não do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Lívia. Obrigada pelas informações, Fábio Peixoto, que volta já já com mais notícias lá do Rio de Janeiro. Vamos ouvir a Deise Ciocari. Deise Ciocari, política já avançando, pensando na campanha eleitoral de 2026, que já começa agora em 2025. Na verdade, que nunca para, Deise Ciocari? Nunca para a campanha política. E aí temos agora essa decisão a ser tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre uma possível cassação da chapa do governador Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. Castro também, que tem outras implicações na justiça. Como é que se analisa essas movimentações juridicamente, mas talvez politicamente? Como no Rio de Janeiro os políticos estão se mobilizando diante dessa possibilidade? Lívia, vale lembrar que o Cláudio Castro, ele assumiu depois do impeachment do Witzel, e ele falou que ia dar previsibilidade e estabilidade para o Rio de Janeiro, e olha o que a gente está vendo agora, Esse caso, ele acaba refletindo uma patologia estrutural da política fluminense, onde essa falta de transparência, ela consolida o movimento de governabilidade, que na prática ele opera sempre na fronteira entre o legal e o ilegítimo, Então, processos como esse também têm um porém, eles são marcados por um jogo de recursos e de postergações que frequentemente permitem que os políticos com pendências jurídicas, eles concluam seus mandatos sem maiores problemas, sem grandes consequências. E é um problema porque no Brasil o sistema judicial eleitoral ele tende a atuar quando o dano já está consolidado, Então até você reverter isso, se é que consegue reverter. Agora, caso a cassação avance, o Cláudio Castro também ele deve se apresentar como vítima de um sistema injusto ou de uma perseguição política tentando mobilizar essa narrativa populista, como você bem mencionou aí na sua fala. Então, a percepção que a gente tem é que a política do Rio de Janeiro ela está aprisionada num ciclo de corrupção e ineficiência que também se estende para o Brasil. A gente tem que ver como que esse caso vai andar agora, mas é uma pena, porque o Cláudio Castro ele assumiu com uma proposta de estabilidade, de renovação para o Rio de Janeiro, e a gente vê o mesmo desfecho que a gente viu em outros casos, É uma estrutura política brasileira, não é só uma estrutura política fluminense que está sempre operando nessa linha muito tênue entre o legal e o ilegítimo. É uma pena, Lívia.